Segundo culto da nossa campanha Família Abençoada, estou muito feliz em estar convosco nessa noite fria de quarta-feira para adorar ao Senhor. Vamos orar? Por favor, feche seus olhos, incline sua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eterno Pai das luzes, nós te louvamos e te adoramos nessa noite. Nós começamos a prestar um culto racional a Ti antes mesmo de sairmos do nosso lar, porque o nosso coração vem inclinado a ouvir a Tua voz, através da Tua santa palavra, dessa mensagem que será ministrada nessa noite. Portanto, abre os corações, os ouvidos dos ouvintes que aqui estão presentes, daqueles que me acompanham pelas redes sociais. Que o Teu Espírito Santo fale profunda e poderosamente com as nossas vidas, de modo que essas palavras que serão aqui ministradas se encravem nas tábuas de carne do nosso coração e que nós possamos aplicar cada um dos conhecimentos e lições aqui adquiridos nessa noite. Portanto, Senhor, eu desde já me coloco como instrumento nas Tuas mãos, como flecha na aljava das mãos do valente. Então, Senhor, que essa palavra tenha endereço certo. A Tua palavra jamais volta vazia. Nós cremos nessa Tua palavra, nós cremos nessa Tua promessa. E é em nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos que assim seja. Amém? Amém. Ainda em pé, por favor, abra comigo a palavra do Senhor. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo a perspectiva de Marcos. Evangelho de Jesus em Marcos, capítulo de número 5. A partir do verso 1. Quem trouxe sua Bíblia, acompanhe comigo a leitura. Quem não a trouxe, redobre sua atenção. Marcos, capítulo de número 5, a partir do verso 1, assim diz: Chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. Assim que Jesus saiu do barco, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias alguém o podia prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Quando viu Jesus ao longe, ele correu e adorou-o. Clamando em alta voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjure-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Sai deste homem, espírito imundo. Jesus perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E rogava-lhe com insistência que não os enviasse para fora daquela província. Andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Todos aqueles demônios lhe rogaram: Envia-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. Os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos para ver o que era aquilo que havia acontecido. Foram ter com Jesus e viram endemoniado o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que testemunharam aquilo contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado, aos porcos. Então eles começaram a rogar a Jesus que se retirasse da terra deles. Entrando Jesus no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que lhe permitisse acompanhá-lo. Jesus, porém, não o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Amém? Pode se assentar. O segundo capítulo da nossa campanha é intitulado A Ação das Trevas Espirituais. A Ação das Trevas Espirituais. Antes de mais nada, eu gostaria de definir o que são trevas. Trevas, segundo a Bíblia, segundo o conhecimento dos sábios, é a ausência total de luz. Sempre que a Bíblia se refere à palavra trevas,
tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ela se refere à ausência total de luz, que também pode ser simbolizada pela ausência total de Deus. Em hebraico, essa palavra é terrom. Terrom, ou roché, significa trevas. E no Antigo Testamento você verá 3 passagens bíblicas em que a palavra trevas ocorre com precisão. A primeira delas está logo em Gênesis, capítulo 1, versos 2 e 3, quando diz que a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A segunda ocorrência da palavra trevas está em Êxodo, capítulo de número 10, verso 27, quando a terra do Egito é atingida pela 9ª praga enviada por Deus àquele povo, a praga da escuridão, quando o Egito esteve envolto por densas trevas por 3 dias, de tal modo que as pessoas não conseguiam enxergar umas às outras. A terceira ocorrência da palavra trevas na Bíblia da palavra terrom, está associada a um estado de obscuridade em Isaías, em que o Deus desse século cega o entendimento e envolve o homem em densas trevas. E as trevas espirituais se manifestam não apenas no cenário bíblico, como também no atual contexto histórico em que vivemos. Porque o Deus deste século envolve o homem em densas trevas, impedindo-os de enxergar a luz. Efésios capítulo 5, verso 8, a palavra de Deus diz: porque outrora vocês eram das trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. 1 João capítulo 5, verso 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. Ou seja, esse mundo em que vivemos, no contexto histórico atual, está envolto em trevas, em densas trevas. O mundo, o nosso meio, os lugares físicos onde vivemos, habitamos, estão constantemente sob a influência espiritual do diabo. João vai nos dizer que o mundo jaz no maligno, o que significa que há uma atuação ativa das trevas, de modo a cegar o entendimento dos homens para que eles não consigam ver a luz. E as trevas espirituais, elas se manifestam nas mais diversas áreas deste mundo. As trevas espirituais, elas se manifestam nas chamadas 7 montanhas de poder, que envolve diversas áreas desse mundo, desse século, do sistema político, cultural e histórico em que nós vivemos. A primeira delas afeta a educação e a ciência. Na educação nós temos um verdadeiro exército de professores ativistas, ateus, doutrinadores, que formam não alunos, não universitários, e sim ativistas para proclamar a agenda progressista no nosso mundo. Eles se manifestam nas mais diversas áreas da educação, de tal modo a não ensinar conceitos científicos para os nossos filhos, e sim filosofias sutis, em que há um engendramento de doutrinas demoníacas para guiar as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos jovens. As trevas também se manifestam no mundo da mídia, e a mídia abrange vários veículos de comunicação, estações de rádio, de TV, jornais, as redes sociais, blogs de opinião. Todo esse meio, infelizmente, está envolto em trevas e despeja diariamente notícias favoráveis e de acordo com uma agenda progressista, cujo único objetivo é destruir o único reduto
de conservação dos valores éticos, morais, cristãos na nossa sociedade, a família. As trevas também agem no governo, a partir de parlamentares, deputados, entidades organizadas, ativas para impor ideologias progressistas. E embora o nosso país, seja predominantemente composto por uma população conservadora, majoritariamente cristã, lamentavelmente ainda não tem nenhum único partido que se declare conservador e que defenda genuinamente a bandeira dos valores cristãos. Há um sistema político envolvido para proclamar e para propagar as trevas na nossa sociedade, no governo. E isso também se infiltra na religião ou na igreja. A igreja de Cristo tem uma função de um corpo governante, e nós primariamente temos como objetivo a construção do reino de Deus. Os princípios da religião judaico-cristã modelaram o pensamento do mundo ocidental. No entanto, hoje, há igrejas que se denominam, inclusive evangélicas, envoltas em densas trevas, que propagam doutrinas pretensamente cristãs, mas distorcidas. E toda verdade distorcida vira uma mentira. Infelizmente, em muitos templos, o que está sendo adorado não é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falam que está sendo adorado o nome dele, mas está sendo adorados muitos outros deuses, muitos bezerros de ouro, muitos deuses pagãos, inclusive em templos que se denominam cristãos e evangélicos. As trevas estão também envolvendo muitas famílias. A família é o cerne da sociedade, é a base da igreja cristã, é o último reduto de conservação, proteção dos nossos valores sociais. E o diabo quer destruir as nossas famílias. E tudo começa através da educação dos nossos filhos, porque estão sendo ensinados princípios que destoam dos nossos valores dentro das escolas. Os pais muitas vezes, eles sujeitam os filhos à educação proporcionada pelo Estado, sendo que a educação da criança deve começar dentro de casa, através do exemplo dos seus pais. Então não delegue ao Estado função que é sua. Não delegue a outras pessoas a função dos pais, que é ensinar o filho no caminho em que deve andar, para que quando ele cresça, desse caminho não se desvie. O diabo também está no mundo das finanças, nos negócios. E isso é um pilar de extrema importância na nossa cultura, à medida em que propaga ideologias marxistas, comunistas dentro da nossa sociedade para destruir os princípios cristãos e implantar uma agenda progressista de leviandade para com os pecados do mundo. E também está envolvido no entretenimento, no cinema, na televisão, na literatura, na música, através de ferramentas sutis para nos enganar e levar a nossa família à destruição. Portanto, a manifestação maligna pode ocorrer por muitas formas, e como nós vimos no texto bíblico, ela também pode acontecer através de territórios, corpos e animais. Aqui, Jesus após uma travessia de 13 quilômetros no mar de Genezaré, ou lago de Tiberíades, mar de Quinerete, ele chega com seus discípulos a uma terra chamada Gadara, a uma cidade chamada Gadara, na fronteira com a Cisjordânia. Essa é uma cidade que está à margem do mar da Galileia, onde viviam inúmeras pessoas, cuja economia era sustentada pela criação de porcos. E esses porcos eram criados ali não por qualquer intuito, eles eram criados
para sustentar o sistema religioso daquela cidade. Naquela cidade havia um templo construído em homenagem ao deus Dionísio para os gregos, para os romanos o deus Baco, o deus do vinho e da libertinagem sexual. Os porcos eram criados para serem mortos e vendidos no mercado. Quando eles eram vendidos, seus pedaços eram oferecidos em sacrifício a esses deuses pagãos, da cultura pagã. E lá nesse templo, além de serem oferecidos, era praticado todo tipo de libertinagem sexual, culto, prostituição cultural, homens com homens, mulher com mulher, se deitavam em homenagem, em culto, em adoração a esse Deus pagão. Então a economia daquela cidade e a religião girava em torno do paganismo. Gadara era uma cidade importante, ficava na fronteira entre duas rotas comerciais, entre a Judéia e a Jordânia, e também dava acesso ao vale do rio Jordão. Então muitas pessoas passavam por ali, era uma cidade cosmopolitana. O que nós não sabemos muitas vezes é que não era apenas um homem que estava sob a influência do diabo, era uma cidade inteira, era um sistema, e não é muito diferente do que nós vivemos hoje. Não é apenas uma, não são apenas duas, não é apenas uma cidade. Infelizmente o sistema está corrompido e está dominado pelas trevas, cumprindo a passagem bíblica que diz que o mundo jaz no maligno. A primeira lição que nós aprendemos é que existem regiões que são dominadas por especialidades de demônios. Quando eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos, quando Jesus desembarca, ele vê um homem possesso por um espírito imundo, que veio dos sepulcros ao seu encontro. Daquela cidade haviam vários sepulcros escavados nas rochas, alguns deles de 6 metros quadrados, e esse homem habitava entre os sepulcros, ou seja, o diabo roubou a sua vida. A Bíblia fala em João capítulo 10, verso 10, que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. E o Filho de Deus se manifestou para nos trazer vida, e vida em abundância. O diabo tem 3 objetivos. O primeiro deles é roubar a nossa dignidade. O segundo é matar, é tirar a nossa vida. O terceiro é destruir, até que não haja mais nada do ser humano. Então, o diabo fazia com que esse homem habitasse entre os sepulcros, como um morto-vivo. Já assistiram aqueles filmes com zumbis, em que o personagem está meio morto e meio vivo? Era a realidade desse gadareno. Ele habitava entre os sepulcros. O diabo roubou a sua vida, a sua vontade de viver. O espírito imundo roubou a sua vontade de viver. Então essas regiões como essa eram habitadas por especialidades de demônios. O segundo princípio aqui, para vencer a ação das trevas, nós devemos compreender que o poder da opressão é o objetivo do inimigo. Esse homem vivia nos sepulcros, e a Bíblia fala que ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes e nem com grilhões. Até mesmo tentaram acorrentar os seus pés e suas mãos de modo que não escapasse, mas ele arrebentara as correntes e quebrara o ferro dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominar aquele homem. Aquele homem andava de dia e de noite gritando e cortando-se com pedras afiadas retiradas dos sepulcros e das colinas. Ou seja, a opressão maligna sobre aquele homem era tão grande que estava o levando à destruição. O diabo, ele é um ser espiritual, assim como Deus também é um ser espiritual. Isso significa que ele não está restrito a espaços físicos. Ele é um ser que não sente fome, não sente frio, não vai ao banheiro. É um ser paciente, é um ser sutil, é um ser astuto. Ele é homicida desde o princípio, a Bíblia nos diz.
e que leva gradativamente o ser humano, quer levar a humanidade à desgraça total. Ele primeiro rouba na sutileza das suas armadilhas, ele primeiro rouba a dignidade, ele rouba o respeito, ele começa sutil, para depois tomar a vida, ele mata, ele tira a vida, e depois ele destrói. Ora, foi assim com os primeiros seres humanos que pisaram sobre essa terra. O diabo os enganou, roubou deles a sua inocência. Em seguida, ele trouxe a morte, porque com o pecado original, lá no jardim do Éden, veio ao ser humano a morte. E agora ele quer destruir completamente a humanidade. Mas a palavra de Deus nos diz que o Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo. Terceiro, as estratégias demoníacas são sutis e extremamente atraentes. Quando Jesus viu o endemoniado de Gadara de longe, esse homem veio, prostrou-se diante dele e lhe perguntou: o que tenho eu contigo, ó Filho do Altíssimo? Acaso viestes para me prender antes do tempo? E Jesus ordenou: saia deste homem, espírito imundo. E perguntou a ele: qual é o seu nome? Esse homem lhe responde, esse espírito imundo lhe responde: meu nome é Legião. O que é legião? Legião era um grupo de soldados romanos, na época de Augusto até Adriano, imperadores romanos, composto por 6.000 soldados. E legião é o nome empregado por esse espírito imundo para designar o que tomava posse, o que dominava a vida daquele homem. Eram 6.000 demônios habitando num só corpo. E como o reino espiritual, divino, angelical, o reino das trevas também é extremamente organizado, há um demônio que é chefe e que comanda todas as outras hostes espirituais. A Bíblia fala que nenhum reino dividido pode subsistir, pode ser sustentado. O reino das trevas é extremamente organizado, e o que tomava conta deste homem não era apenas um espírito imundo, eram pelo menos 6.000 demônios. Agora imagina, uma só pessoa sendo dominada por uma legião inteira. Eles eram muitos, a Bíblia denota a legião como multidão, e eles começaram a implorar a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. E tinha um motivo óbvio, porque toda aquela província de Gadara, todo o sistema político, cultural, econômico, religioso era dominado por legiões de demônios. E como eu disse, não era apenas um, não era apenas dois, era uma multidão inteira, era uma população inteira. E isso está muito claro quando Jesus manda que aquele espírito imundo se retirasse. Eles rogam a Jesus para que os enviasse a manada de porcos. Aqueles porcos se precipitam num despenhadeiro no mar e morrem. E aí, ao invés da população acolher a Jesus, vendo que aquele gadareno fora curado, fora liberto, fora restaurado a plena convivência, eles expulsam Jesus. Por quê? Porque eles preferiam conviver com demônios que sustentavam a sua economia, que lhe davam renda, que lhe davam frutos, do que com a liberdade. A Bíblia fala em João, capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade vos libertará. Um pouco mais adiante, do verso 36, se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o Filho do Homem, Jesus, o nosso Messias, o nosso Senhor e Salvador, se manifestou para nos trazer liberdade. O diabo é astuto e usa disfarce, a força do engano, para enganar vidas e entrar em lugares. Então ele usa múltiplas estratégias para tentar destruir. O pastor Carlito Paes fala: muitas vezes, conceitos e insinuações essencialmente malignos colocam-se diante de nós de forma bela,
atraente e até mesmo politicamente correta. Não pense você que o diabo vai se apresentar na sua frente como um ser horrendo, como um ser vermelho, como um monstro, com um rabo, com um tridente na mão, pegando fogo, querendo te levar para o inferno. Não. Isso é apenas uma imagem, uma alegoria criada por Dante Alighieri na Divina Comédia. Não, o diabo, ele se apresenta muitas vezes como um anjo de luz. O próprio apóstolo Paulo afirma isso na sua carta aos Coríntios. Ele se apresenta de forma bela, atraente, para te enredar e para te levar à perdição. Ele é muito sutil, então ele tem paciência, coisa que nós cristãos muitas vezes não temos, a paciência. Ele sabe do que você gosta, ele sabe os lugares que você frequenta, ele conhece a sua família. A Bíblia diz que ele anda como um leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Ele é paciente. Ele é atraente e belo, se apresenta com uma aparência maravilhosa, mas o fim disso é a perdição. No entanto, nós temos uma arma contra esse poder das trevas, a autoridade de Jesus, que cancela todo o domínio das trevas. Jesus tem todo o poder, o diabo pode ter poder, mas Jesus, o nosso Deus, tem todo o poder. A Bíblia fala em Romanos capítulo 11, verso 29, que o dom é dado sem arrependimento. A força, o poder são delegados sem arrependimento. Então o diabo, ele tem poder, mas o nosso Deus, a autoridade do nosso Deus, tem todo o poder. A Bíblia diz que os demônios creem e tremem com o nome de Jesus. Isso está escrito em Tiago, capítulo 2, verso 19, quando o autor pergunta: crês que há um só Deus? Fazes bem, porque também os demônios creem e tremem. Então não adianta ser apenas crente, crente até demônio é, você tem que ser temente a Deus, você tem que estar debaixo da autoridade, do sangue de Cristo. Só assim nós conseguiremos vencer a batalha espiritual em que estamos envolvidos, a batalha espiritual entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Então, onde a autoridade de Cristo, não há domínio das trevas. Então vamos nos sujeitar à autoridade do nome e do sangue de Jesus Cristo, que cancela definitivamente o poder das trevas. Para vencer o poder das trevas, nós devemos ser influenciadores, apontando sempre para a pessoa de Cristo em meio à nossa sociedade e cultura. Não basta ser um crente meia boca, não basta ser um crente que só frequenta a igreja e mais nada. Nós devemos ser influenciadores. Onde você estiver, no círculo de amigos, na sua profissão lá dentro do seu emprego, na sua faculdade, dentro da sua família, entre os seus parentes, seja influenciador. Porque mais fácil é as trevas dominarem, as trevas que são muito densas, dominarem uma pessoa em que reina a luz, e não está sob sobriedade e vigilância, do que a luz dominar as trevas, muitas vezes. Então nós devemos seguir o conselho de Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, verso 19, portanto, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor como um leão, buscando a quem possa tragar. Quando o homem foi finalmente liberto, ele quis seguir a Jesus o seu caminho, porém Jesus ordena aquele homem liberto da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, que ali ficasse, fosse para a sua casa, para a sua família, e lhes anunciasse o que o Senhor fez para ele. Isso é maravilhoso,
porque Jesus não pode até não ter sido aceito por aquelas pessoas de Gadara, ele nunca mais pisou naquela região. Ele foi expulso para nunca mais pisar na cidade de Gadara, mas ele deixou ali uma semente, um mensageiro de Cristo, enviado para as densas trevas em que ele estava. Talvez esse mundo possa não dar ouvidos à palavra de Jesus, talvez esse mundo possa não dar ouvidos à palavra de Deus, possa não vir à igreja, mas você é enviado como um instrumento, como mensageiro, como semente àquele solo, para gerar muitos frutos lá. Você não está entendendo? Eu vou repetir. Você é um influenciador, um mensageiro de Deus, onde você está, para libertar as pessoas que cruzam o teu caminho, e que pedem muitas vezes para você ajuda. Você está naquele lugar, naquele emprego, naquela faculdade, no meio dos teus parentes, você conheceu aquela pessoa, não foi por acaso. Deus não faz nada por acaso. Tudo tem um propósito, para todas as coisas debaixo dos céus tem um propósito. Você é um mensageiro de Deus, onde você está. Eclesiastes capítulo 11, verso 1 diz: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias tornarás a encontrá-lo. Repartirás com 7, com 8. Ou seja, nenhuma palavra, a palavra do Senhor não volta vazia. Nenhuma palavra que você lança sobre a vida das pessoas não voltará, ficará vazia. Não, ela germinará, dará bons frutos para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então seja um influenciador, cancele o domínio, o poder das trevas, a autoridade que você deu, a legalidade das trevas no meio em que você vive, na sua família, nos seus amigos. Seja um instrumento poderoso nas mãos do nosso Senhor. 1 João capítulo 3, verso 8, diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E a Bíblia fala em Efésios capítulo 6, versos 11 e 12, que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. Deus nos deu a armadura para combater essa batalha. E nós só venceremos através do sangue de Jesus. Essa armadura nos torna competentes, nos torna hábeis, e nos protege contra toda a astuta armadilha do diabo, e nos capacita a combater as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Seja um influenciador, e não permita que a ação das trevas domine sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Peço que os irmãos coloquem em pé. Tem muitas pessoas que estão passando por lutas espirituais, travando batalhas incessantes e cansativas espiritualmente nessa noite. Talvez você seja uma delas, ou talvez você conheça alguém que está passando por esse momento. Eu gostaria que você fizesse uma oração comigo de quebra de autoridade espiritual das trevas sobre a tua vida, sobre a tua casa, e reafirmasse o teu compromisso com Jesus para conseguir resistir à maldade, à ação do diabo, porque para isso que o Filho do Homem se manifestou, para nos trazer liberdade e vida em abundância. Não é uma vida incompleta, uma vida de misérias, uma vida parcial, não. Deus se manifestou, Jesus se manifestou para nos trazer vida completa.
eu peço que você feche os seus olhos e repita comigo essa oração de vitória sobre as trevas espirituais. Repita em alto e bom som: Senhor Jesus, eu agora renuncio, quebro e desligo da minha vida e de toda a minha família toda dependência negativa, cativeiro, sujeição demoníaca que existe em mim ou na minha casa. Eu repreendo atos praticados pelos meus antepassados, pelos meus pais, avós, bisavós, cônjuge, parentes ou quaisquer outros seres humanos, vivos ou mortos, que no passado me dominaram ou controlaram de maneira contrária à vontade de Deus. Eu decreto que eu serei liberto do espírito de miséria e medo. Declaro o fim dos pesadelos, da insônia, da sonolência. Renuncio todos os problemas comportamentais, relacionais constantes. Ponho fim na ansiedade e na falta de paz, relacionados com o noticiário. Que as nossas crianças, que os nossos filhos tenham paz e fiquem livres das perturbações. Repita comigo em nome de Jesus: o meu lar nunca mais sofrerá de incômodos que surgem por movimentos de objetos físicos. Que o bom perfume de Cristo, a presença do Espírito Santo, elimine odores inexplicáveis, atmosfera ofegante, pesada. Eu repreendo toda náusea, as dores de cabeça, e nesse instante confesso o meu arrependimento. Eu peço perdão se existe alguém que eu dominei, que eu controlei de forma errada. Eu quebro toda maldição, a ação da mídia, ensino contrário à palavra de Deus e espírito de religiosidade vindos das trevas espirituais no nosso meio. Agradeço ao Senhor por vencer a ação das trevas e todo ataque do mal contra a minha casa, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A Bíblia diz que tudo que é ligado na terra também é ligado nos céus. Então, em nome de Jesus, seja livre de toda autoridade demoníaca, de toda opressão que tenta destruir, aniquilar, tirar a sua vida, roubar a sua paz, roubar a sua dignidade. Seja livre em nome de Jesus. Que o poder das trevas seja cancelado e que a autoridade do nome de Jesus venha cobrir a sua casa, a sua família, os seus filhos, para o louvor e a glória do nome do nosso Deus. Aleluia.